Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês. Aqui estamos no nosso canal Provérbios W, trazendo mais uma ministração da parte de Deus para a minha, para a sua, para as nossas vidas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço, vá lá, se inscreva, dê o seu like, dê o seu joinha. E mais uma vez eu te peço, deixa lá o seu comentário a respeito da ministração. E se você acha que essa palavra foi uma boa palavra para você e pode ser para mais alguém, eu peço compartilhe. Compartilhe com aquele que precisa ouvir algo vindo de Deus e de acordo com a sua palavra. E dando sequência aqui às nossas ministrações, Deus ouve a nossa oração. E a palavra de hoje ela se baseia, está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, do versículos 9 e o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Glória a Deus, né? Jabes foi um homem que mudou toda a sua história através de uma oração. Ele nasceu debaixo, né, de uma sentença, de um preconceito. Seu nome é relacionado a dores. Porém, diz a Bíblia aqui que ele foi o mais ilustre, o mais respeitado entre os seus irmãos. E na oração dele, a primeira coisa que fez, ele pediu a bênção de Deus. Primeira coisa, pediu a bênção de Deus. Depois rogou o alargamento de suas fronteiras. Suplicou a presença de Deus. E clamou pela proteção de Deus. E o melhor, né? Deus atendeu o pedido dele. Ou seja, Deus ouviu e atendeu a sua oração. Ou seja, a oração de Jabes. Jabes, ele era da tribo de Judá. Não há, assim, mais informações a respeito dele na Bíblia. Mas o interessante é que, apesar dele ter nascido na tribo de Judá, e Judá tem o significado, né, glorificado, louvado, exaltado, né? Uma tribo que tem nome de alegria, tem nome de alegria, mas seu nome ele não condizia, né, com o do próprio povo. A mãe dele deve ter tido problemas na gestação e ela, aqui a Bíblia mesmo diz, chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Agora imagine a trajetória de Jabes. Imagine a trajetória dele. O bullying que ele sofria, né? Que o pessoal naquele tempo era terrível também, não era só igual hoje, não. Ele era carimbado por conta desse sofrimento. O interessante é que a oração dele é uma pérola enterrada em meio a uma longa série de genealogias. A gente vê aqui no livro de Crônicas, né? A genealogia falando, olha, da tribo de Judá, no capítulo 4. Fulano era filho de Beltrano, Ciclano era filho disso e tal. Mas aqui a Bíblia ela faz
essa pequena pausa, vamos dizer, na genealogia, e fala de Jabes, da sua oração. 2 versículos só, mas que a oração dele ela serve de um exemplo sem fim para nós que cremos, né, na palavra de Deus. Por isso ela sendo uma pérola, né? Ele não é mencionado ali pelo mal, mas sim por sua vida de oração e fé no Deus de Israel. Jabes, né, que significa, né, tem relacionado assim, a dores, seu nome é relacionado à dor, a sofrimento, ele não deixou que o seu nome definisse o seu destino, mas rogou a Deus e recebeu, né, o que havia pedido. Não, nós não sabemos assim, a Bíblia diz que ele era mais ilustre, nós não sabemos por que ele era mais ilustre, a Bíblia não diz por que ele era mais ilustre que os seus irmãos, mas se acredita que foi assim por causa dele não se conformar, né, com a decretação de derrota em sua vida. Pela fé que ele tinha, ele não aceitou. Não, eu posso ter esse nome aqui, mas eu não vou aceitar esse decreto, não. Porque olha só, muitas pessoas, muitos de nós, eu inclusive, né, já fiquei frente a frente com o fracasso. Frente a frente com o fracasso. Às vezes dá aquela vontade de desistir. E muitos desistem quando estão frente a frente com o fracasso. Acaba desistindo. Mas Jabes não agiu assim. Ele não desistiu de ser uma pessoa abençoada. Muitas pessoas desistem de serem abençoadas. Jabes ele não sucumbiu ao seu passado complicado. Lógico, ele teve um passado complicado. Começar na geração de sua vida, da gestação e tal. E quando sua mãe lhe deu à luz. Deve ter sido uma coisa bem complicada para ele. Mas ele reagiu e superou. Como nós devemos fazer? Reagirmos e superarmos. E por ser ele uma pessoa de oração, ele conseguiu o favor de Deus. Se ele conseguiu, por que nós também não podemos conseguir, seguindo aqui o seu exemplo? Que nós aprendemos, o Deus de Jabes é o mesmo nosso. Nós não falamos o Deus de Israel, nosso Deus é o Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Pois é. Então, quando Jabes entendeu isso, a primeira coisa que ele pediu foi a bênção. A bênção, porque somente através das bênçãos de Deus nós conseguimos vencer o fardo. É o que diz lá, ó, inclusive a própria palavra nos dá isso. Vamos olhar lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jabes estava ali, talvez cansado, sobrecarregado, o fardo que ele tinha, mas ele rogou primeiro a bênção de Deus. Muitas vezes nós estamos dessa forma, cansados, sobrecarregados, tanta coisa, tanta luta, tanto problema, tanta coisa, mas a palavra nos diz, né? O próprio Senhor Jesus está dizendo aqui, vinde a mim, vamos nos aproximar de Deus. Tinha uma música da Alda Célia, muito antiga, que ela dizia, vou levar meus problemas para Deus, vou levar meus problemas para Deus. É uma bênção. Levar o fardo, levar aquilo que estava sobrecarregando. E ele mesmo diz, né? Eu vos aliviarei. Está escrito. Jabes, ele já estava cansado daquele fardo que ele carregava, né? Os problemas que ele tinha, não somente pelo nome, mas também pelas coisas que provavelmente ele passava, né? Mas ele entendeu que a sua vida não precisava ser marcada pela dor. Porque tem muita gente, tem muito crente aí que acha que a sua vida tem que ser uma vida dolorida. Passar por aquilo. Às vezes alguns processos que nós passamos são necessários, mas não é para a vida toda. Não é para se acostumar com a dor. Porque às vezes nós estamos presos, né, a dores e sofrimentos, e aquilo vai até se tornando normal. Você passa até
a carregar isso como uma normalidade na sua vida. E não é. Não se sinta, né, desqualificado para servir a Deus. Que tanta dor, tanto sofrimento, a pessoa, não, Deus não se importa comigo. Não se desqualifique no servir a Deus. Porque Deus, ele olha o nosso coração. Ele olha o meu, o seu coração. Ele não olha o nosso passado. O que passou, passou. Se fez besteira, consequências, isso aí é normal. É a semeadura, a gente vai colher aquilo que planta. Mas Deus não fica olhando para o nosso passado. Ele fica olhando para o nosso coração. Assim como Davi era um homem conforme o coração de Deus. E olha que o passado de Davi foi um passado meio esquisito, né? Aos nossos olhos. Mas era um homem conforme o coração de Deus. Porque Deus olhava o coração de Davi. Né? Então, a primeira coisa, Jabes pediu a bênção de Deus. Senhor, abençoa. Me abençoa. Está aqui, ó. Tomara que me abençoes. Me abençoe. Depois ele rogou o alargamento das suas fronteiras, né? Provavelmente ele era um cidadão de posse, já tinha ali as suas propriedades, a sua ou as suas propriedades. Ele pediu que Deus aumentasse as suas terras e que houvesse prosperidade na sua vida. Não é a questão do cara chegar agora, eu vou ficar rico. Não, prosperidade é ausência de necessidade. A gente entende isso. Prosperidade é ausência de necessidade. E ele pediu, Senhor, prospera a minha vida. Prospera aquilo que faço. Porque a prosperidade é uma dádiva de Deus, é um presente para nós. Né? Por isso, Jabes não queria apenas que o seu passado não o condenasse, mas que o seu futuro fosse abundante. O seu futuro fosse um futuro abençoado. Né? Porque, e diante da graça de Deus. Diante da graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, é uma atitude que nós devemos ter. Não é, o Senhor alarga as minhas fronteiras, abençoa os meus negócios, abençoa a minha vida financeira, não me deixa faltar nada, que tudo aquilo que eu for fazer seja abençoado por ti. A gente não pode ficar acomodado também, porque tem muita gente que se acomoda. Nós não podemos nos acomodar e também não podemos reclamar das coisas, né? Porque é muita, eu não consigo conquistar nada, eu não tenho futuro, nada vai dar certo para mim. Não é uma postura que a gente deve ter, principalmente a gente que crê e deposita a nossa fé na palavra de Deus, deposita a nossa fé no Senhor Jesus. Não é uma postura adequada para nós. Nós precisamos ter disposição para ir atrás, começando com a oração. Começando com a oração. Orando, buscando o direcionamento de Deus. Muitas vezes eu mesmo já quebrei a cara por conta disso aí. Fui fazer coisas, mas não orei. Né? Mas Jabes, ele aqui nos dá o exemplo, né, da sua oração para alargar as suas fronteiras, alargar os seus negócios. E outra coisa, né? Jabes aqui ele diz, né? Ele suplicou a presença de Deus. Ele clamou por proteção. Não adianta nós termos as nossas fronteiras alargadas se não tivermos a presença de Deus. É muito, né? A pessoa pede, Senhor, abençoa meu negócio. Aí Deus vai lá, abençoa o negócio, aí o cara, pronto, esquece. Esquece, deixa de lado, e aí as coisas vêm, né? Dá errado. Vou começar um negócio, vou começar a vender alguma coisa aqui, tal, pede a Deus, Deus abençoa, tal, mas aí pronto, fica por isso mesmo. E aí o que acontece? Às vezes o negócio dá errado, a situação dá errada, mas Jabes não, ele pediu a presença de Deus, assim como nós devemos fazer, né? E a mão de Deus, ela deve estar em todos os passos da nossa vida, assim como esteve na de Jabes, né? Olha só o que Davi diz, está lá no Salmo 51, verso 11, diz lá: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Ou seja, Davi, ele não pede que Deus conserve a sua riqueza, tudo aquilo que ele tinha adquirido, as suas mulheres ou influência. Ele pede que Deus jamais se afaste dele, sua vida. Ele conseguiu muita coisa, Davi conseguiu muita coisa. Ele conseguiu ali para si, né,
bênçãos, vamos dizer, bênçãos materiais muito, muito boas. Ele era rico também. Mas o que ele pediu para Deus, ó, não deixa, não esquece de mim não, Senhor. Nunca se afaste. Nunca tire a sua presença de mim. Nunca retires o teu Santo Espírito da minha vida. Porque o Deus das bênçãos, ele é mais importante que as bênçãos de Deus. Às vezes você é muito abençoado, mas não se esqueça das bênçãos de Deus para a sua vida. Nós devemos ter sede da presença de Deus. Muitos se preocupam assim mais com o que Deus pode dar do que realmente a presença dele. Muitos se preocupam naquele Deus doador, mas não se preocupam muito com quem é o Senhor na nossa vida. E para superarmos, né, as nossas dores, os nossos fardos, né, nós precisamos da presença do Senhor em nossas vidas. Jabes, ele também clamou pela proteção de Deus. Ele entendeu que seus passos, né, por mais que fossem prósperos e abundantes, jamais seria uma tarefa fácil. Porque existem, né, males e dores. Mas olha só o que diz lá no Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que mesmo você estando ali, tá orando, tá pagando preço, tá fazendo isso, tem tribulações, tem dores, tem problemas, tem situações. Mas Deus é o nosso refúgio. Jabes pediu por isso a proteção de Deus. Senhor, guarda-me, guarda a minha vida, guarda, né, os meus negócios, né, porque nós não vamos encontrar socorro fora da presença de Deus. Somente a presença de Deus afasta o inimigo. Uma vez eu vi um exemplo assim, a pessoa falou, olha, você está diante do espelho. Quando você se aproxima do espelho, você fica grande, né? Quando você se afasta, você fica pequeno. E quando nós estamos perto de Deus, nós ficamos grandes, ficamos protegidos. Mas quando nós nos afastamos de Deus, ficamos pequenos, desprotegidos. E Jabes sabia disso. E nós também devemos saber disso, né? E o melhor de tudo, depois que Jabes fez isso, olha, pediu a bênção de Deus, o alargamento das suas fronteiras, que preservasse, né, o protegesse de todo o mal, clamando pela sua proteção, ou seja, ele pediu a bênção, o alargamento das fronteiras, a presença de Deus e a proteção de Deus. E aí vem o melhor de tudo. Deus ouviu as orações dele. Deus atendeu os pedidos dele. E assim o Senhor pode fazer em nossas vidas. Nós podemos, às vezes, ser tímidos, né, em pedir algo para Deus, mas precisamos entender que Ele ouve as nossas orações. E aqui, ó, Mateus 21, 22 diz, e tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oh, glória! Então, tudo que eu pedir, tudo, crendo, orando, tá? Mas lembra que essa passagem aqui, quando Jesus falou isso, ele tinha, né, voltando uns versículos atrás ali, ele tinha dado uma olhada numa figueira, porque ele deu fome, aquela coisa toda, foi numa figueira e não achou nada na figueira. Nem um fruto sequer. E aí você sabe, né, o que aconteceu com a figueira. Então o que diz aqui, ó? Quando pediu de oração, crendo, recebereis. Mas tem que estar com frutos e de acordo com a vontade do Senhor. Porque não é chegar, eu quero isso. Deus não é o gênio da lâmpada que você esfrega e ele realiza os seus pedidos. Tem que haver uma sintonia. Tem que dar frutos. A gente não pode ser simplesmente aquela aparência, né? Quando ele vier buscar frutos em nós, algum fruto tem que ter. Que seja, já é o suficiente para Deus. Mas o importante aqui é que Deus
Deus ouve as nossas orações, assim como ele ouviu a oração de Jabes, um cara lascado, um cara marcado ali pela dor, pelo sofrimento, mas que acreditava no Deus de Israel. Tanto é que aqui, em 2 versículos, a Bíblia aponta Jabes como sendo um homem a qual clamou a Deus e Deus o ouviu. Amém? Que Deus seja louvado e glorificado, e ficamos por aqui, e que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.